Nem só de política vive o homem. Com essa frase, Trotsky abre o seu livro Questões de Modo de Vida, publicado em 1923. Mas por que essa preocupação do grande dirigente soviético com esse problema do modo de vida, que aparentemente é mais simples que os grandes problemas da Revolução? O que aconteceu é que, com o fim da Guerra Civil, a preocupação dos dirigentes soviéticos se voltou para as tarefas de construção econômica e para a elevação do nível cultural das massas operárias e camponesas. Lenin explicava que depois da vitória dos bolcheviques na guerra, o centro de gravidade da ação dos revolucionários se deslocava para o trabalho cultural. O atraso econômico-cultural já vinha de antes, do antigo Império Russo. 80% da população vivia no campo e a maioria absoluta era analfabeta. A Guerra Civil só agravou essa situação. Mais de 1 milhão de operários que lutaram no Exército Vermelho haviam morrido. A produção industrial praticamente tinha parado durante a guerra. E para retomar essa produção, foram trazidos centenas de milhares de camponeses para as cidades para trabalhar nas grandes indústrias. A miséria, a fome, as condições de vida e de trabalho e o atraso cultural trouxeram graves problemas. O alcoolismo, a violência doméstica, o tratamento grosseiro no interior das famílias e no trabalho, e a baixa produtividade do trabalho nas fábricas. Tudo isso eram problemas gerados por essa situação de crise depois da Guerra Civil. Trotsky explicava que para avançar em direção à construção do socialismo, era preciso desenvolver uma cultura para o trabalho e para toda a vida cotidiana. O capitalismo também constrói o seu modo de vida, baseado na produção e no consumo permanente de mercadorias. Para isso, impõe os seus valores na sociedade, como o individualismo, a competição entre os indivíduos e as justificativas para todo tipo de exploração e de opressão. Trotsky colocava que era preciso rejeitar essas formas burguesas do modo de vida, mas, ao mesmo tempo, assimilar os seus aspectos positivos de civilidade e da cultura burguesa da época. Trotsky também dizia que a elevação da cultura não podia ser imposta por uma ação do Estado, mas ela tinha que vir de um lento trabalho de autoeducação dos trabalhadores e camponeses. O Partido Revolucionário deveria se colocar à frente dessas tarefas econômicas e culturais, cumprindo assim o seu papel político de dirigir os trabalhadores e camponeses. Trotsky dava muita importância ao que ele chamava os avanços nas pequenas coisas, ou seja, não só as grandes tarefas ou os grandes planos como a alfabetização em massa ou o incremento do ensino técnico, mas principalmente as pequenas mudanças de educação de toda a população. Por exemplo, educar as pessoas que não jogassem pontas de cigarro ou papéis nas vias públicas, ou seja, que cuidassem do asseio das cidades. Ele questionava: como podemos construir um Estado operário e avançar em direção ao socialismo se não conseguimos manter as cidades limpas? Podemos comparar esses hábitos da antiga Rússia de 100 anos atrás com aqueles maus hábitos que nós encontramos na nossa própria sociedade, como os comportamentos no trânsito, nos estádios de futebol ou nas próprias escolas. Entre os diversos temas desse trabalho cultural, Trotsky ressaltava alguns aspectos. Ele enfatizava, por exemplo, a necessidade de incrementar a educação técnica profissional dos operários, não só para melhorar a produção industrial do país, como também para ganhar
para o socialismo todos os operários sem partido. Ele também dava especial atenção ao papel do jornal e dos meios de comunicação à disposição dos soviets na educação cultural do proletariado. Defendia que, sem dúvida, os jornais deveriam informar de uma maneira didática, né, sobre os grandes problemas nacionais e internacionais. Mas não só isso. Também deveriam dar uma atenção especial aos problemas cotidianos, aos dramas de família, aos crimes, e dando uma explicação social para cada um desses casos, para ir educando a população nesses problemas. O alcoolismo também era um dos problemas mais graves para a classe trabalhadora no Império Russo. E continuou assim, mesmo depois da Revolução. Trotsky ressalta nesse trabalho a necessidade de uma política de Estado para combater o alcoolismo. Ao mesmo tempo, ele destaca que o combate ao alcoolismo estava relacionado com a necessidade que a classe operária e a população em geral tem de alternativas de entretenimento e de alternativas culturais. Ele destaca, inclusive, o papel que o cinema poderia ter no novo Estado soviético, tanto em termos de diversão, como em termos de educação e de elevação do nível cultural da população. Um dos aspectos mais importantes desse trabalho é a dedicação que ele dá aos problemas da vida familiar. Por um lado, estavam os antigos problemas das famílias operárias e camponesas, principalmente a situação da mulher duplamente escravizada e também das crianças que eram oprimidas da mesma maneira. Essa situação, a Revolução ainda não havia conseguido eliminar. É verdade que a Revolução havia garantido juridicamente a independência da mulher. Por exemplo, o direito ao divórcio, o direito ao aborto legal, o direito à educação e ao trabalho, e também havia começado a criar as condições socioeconômicas para libertá-las do trabalho doméstico. Por exemplo, a construção de creches, de lavanderias, de refeitórios de qualidade, mas esse trabalho ainda estava longe de ser completado. Mas, além disso, Trotsky dizia que estabelecer a igualdade da mulher no interior das famílias era a tarefa mais difícil e mais complicada e a que levaria mais tempo. Isso, por si só, exigiria enormes esforços para revolucionar todo o modo de vida. Mas a esses antigos problemas se somavam os novos conflitos e a desagregação das famílias causadas pela guerra imperialista, pela guerra civil e também pelos movimentos da própria Revolução. Por exemplo, a nova militância revolucionária de milhares de mulheres trazia conflito dentro das famílias tradicionais. E, ao mesmo tempo, a militância de ambos os membros de um casal, por exemplo, também levava a um conflito com as tradições religiosas dentro da família. Trotsky explica que essa transição da antiga família a novos tipos de família será um processo. Nesse processo, o Estado soviético terá que cumprir o papel de garantir a base material socioeconômica para essa nova estrutura familiar. Isso implica em garantir saúde, educação públicas, creches, lavanderias, restaurantes populares para libertar as mulheres desse trabalho doméstico. As iniciativas de novos tipos de organização familiar não podem se dar a partir de decretos do Estado, mas devem ser fruto da iniciativa da própria sociedade no seu caminho para o socialismo. Parte disso é que a sociedade de transição elabore os seus próprios ritos culturais para os momentos mais importantes da vida do ser humano, os nascimentos, os casamentos, as mortes, que vão substituindo aos poucos os rituais religiosos. Na sociedade capitalista, às vezes se desenvolvem também projetos de modo de vida alternativos. No entanto, são projetos que se fecham em torno do seu próprio mundo e rejeitam ou ignoram a necessidade de uma mudança global da sociedade.
Para que haja mudanças de hábitos, de comportamento e de um modo de vida em sua totalidade, é necessário, em primeiro lugar, uma revolução social que destrua as bases econômicas do modo de vida capitalista. Só com uma revolução que transforme radicalmente o modo de produção e as relações sociais, é possível mudar também o modo de vida de uma maneira consistente. Um dos problemas mais sentidos pelos trabalhadores era o burocratismo e até mesmo a indiferença dos funcionários do Estado no atendimento cotidiano à população, principalmente a população mais pobre. Trotsky ressalta a necessidade de exigir dos funcionários do Estado o máximo de atenção e delicadeza com a população e, ao mesmo tempo, combater esses métodos burocráticos. Nesse livro, Questões do Modo de Vida, Trotsky dá muita importância à necessidade do uso de uma linguagem educada. Ele explica que a grosseria da linguagem, os palavrões, as ofensas, as grosserias, têm origem na herança da servidão e da escravidão. Essa herança se refletia tanto nas humilhações produzidas pelos senhores, quanto na linguagem baixa usadas pelos próprios escravos para se defender. Mas essa relação não é igual. A linguagem grosseira atinge, em primeiro lugar, os oprimidos, principalmente as mulheres e as crianças. Segundo Trotsky, uma das tarefas da Revolução é eliminar essa linguagem grosseira. Em uma época de transição entre o capitalismo e o socialismo, a cultura do proletariado tem suas limitações específicas. Trotsky destaca a tarefa do Estado soviético de garantir o acesso a milhões de trabalhadores e camponeses às conquistas da cultura, da ciência e da arte mais avançadas da sua época, que são a cultura da classe dominante, a burguesia. Trotsky afirmava que o proletariado não pode desenvolver uma cultura própria, porque depois da tomada do poder se abre uma época de transição cujo objetivo é a desaparição de todas as classes até chegar ao socialismo. E justamente quando se alcança o socialismo, a cultura será socialista e não proletária. Mais à frente, nós vamos abordar as posições de Trotsky sobre a arte e o seu papel na construção de um novo modo de vida. Veremos nesse vídeo a posição de Trotsky sobre as diferentes correntes artísticas que surgiram depois da Revolução e também como a arte russa se desenvolveu na arquitetura, nas artes plásticas e, inclusive, até nas embalagens dos produtos. No próximo programa, nós vamos falar sobre a degeneração do Estado soviético e como surgiu o stalinismo.